qualquer coisa, recordo o poeta Horácio, segundo o qual nos diz que a brevidade é o oposto da clareza. Então, desse modo, eu gostaria de me delongar, é claro, se vocês permitissem. Do mesmo modo, gostaria de saudar a mesa e, em especial, o professor doutor Natalino, Cleilago, secretária de Educação Geraldo Castro, professora Marísia, professora Isabel, professor Oliveira, professor Fernando, o Bira e o Nauro Machado. De modo geral, vale considerar que esta ocasião muito oportuna não seria possível, é claro, se este pedido não fosse ventilado alguns meses atrás ao professor Natalino. E na ocasião ele só me disse a seguinte coisa: Ivan, escreva uma justificativa. É claro que também do mesmo modo existe a ajuda do professor João de Deus e do poeta e aluno do curso de filosofia, o Adonai, que do mesmo modo me ajudou a escrever parte dessa justificativa que foi solenemente aprovada no Conselho Superior da Universidade. Então, eu gostaria de fazer uso da palavra, em especial ler um breve texto que escrevi. Eu não sei se breve aos ouvidos de vocês, mas me parece breve. Tá? Então, do mesmo modo, eu gostaria que vocês tivessem relativa paciência, porque esta ocasião é extremamente importante para a universidade e, do mesmo modo, para a literatura, para a política de um modo geral. Pois bem, do mesmo modo que os livros declaram-se por meio dos seus títulos, os homens declaram-se por meio de seus atos. Como endossar esta certeza, segundo a qual os títulos revelam os livros e os atos manifestam os homens? Em 1927, o romancista francês Paul Bourget publicou uma obra cuja capa já nos advertia: nossos atos nos seguem. A propósito, conta-nos Paul Bourget que a maior decepção do igualmente romancista Barbel d'Aurevilly era de que Honoré de Balzac já havia esgotado com suas obras todos os caracteres humanos, de modo que só restaria aos autores menores cultuá-los como um gesto de grandeza. Portanto, eis a certeza: livros e homens, títulos e atos só são grandiosos porque são cultuáveis, ou seja, passíveis de apropriação por outros homens em outras épocas, de modo que nenhum povo, ou mesmo um único indivíduo, é capaz de prosperar sem transcender aos seus próprios interesses imediatos e ao seu tempo presente. Na noite de hoje, mais especificamente nesta solenidade, a grande questão que se antecipa é: onde reside a grandeza dos agraciados Nauro Machado e Jackson Lago? Grandeza esta capaz de transcender e ser apropriada por outras épocas para além desta cidade. Como resposta, replico: a grandeza de ambos, em searas distintas, é a renúncia e o sacrifício em nome da imaginação. O primeiro sendo artífice de uma imaginação poética e o segundo de uma imaginação política, cuja manifestação de sua insinuante presença criadora é a possibilidade, ou melhor, a certeza de que algo pode vir a acontecer. Como o mundo é coagido por níveis de forças físicas e metafísicas, por meio de leis, fatos e sentimentos, uma quarta força, a imaginação, contém em si mesma o belo, o bem e o verdadeiro, sem jamais se subordinar a nenhuma outra força senão o impulso criador. Portanto, para um poeta, bem como para um político, a imaginação logra um êxito trino. Ela liberta a vida da utilidade biológica e dos ciclos de vida e morte, liberta a inteligência da verificação científica e, por fim, liberta o homem da tirania anônima do senso comum. Portanto, a imaginação liberta, de modo que, ainda que aprisionado, aquele que escreve, aquele que articula sua atuação política é tão livre quanto o pássaro que voa. No caso de Nauro Machado, essa imaginação poética é incomum, fruto de uma inteligência privilegiada, mas igualmente angustiada. Acerca deste poeta dissonante a crítica superficialmente apressada, escreveu o imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Olinto. Tornou-se Nauro Machado, com sua obra, o poeta brasileiro por excelência. Só de pensar que o Brasil tem um poeta da altitude e da grandeza de Nauro Machado,
pode levar-nos à certeza de que chegaremos bem mais longe na conquista de uma civilização, mesmo que outros setores oficiais do país não o façam. Por contemplar sua obra como o maior milagre literário dos últimos anos, naquela que já fora há muito, merecidamente, a cidade mais literária do Brasil, e, sobretudo, por compreendê-lo como herdeiro e remanescente de uma tradição poética imediatamente universal, ainda que solapada por vanguardismos, é que se exalta em nome de Nauro Machado a concessão deste título de doutor honoris causa como verdadeiro tributo desta universidade à imaginação poética mais vigorosa produzida nesse estado nas últimas décadas. Enquanto isso, Jackson Lago é sinônimo mesmo de vida pública, isenção e renúncia, consubstanciadas com a imaginação esperançosa e utópica dos homens de ação. Afinal, como diria Richard Austin Butler, a política é a arte do possível. Conciliando a imaginação política como arte do possível, desde sua atuação como médico, Jackson Lago harmonizou prestativamente e com muita propriedade aquilo que Paracelso compreendeu como o mistério da atividade médica, a sensibilidade de perceber aquilo que não é visível, ou seja, a atividade humana que exige aguçada fonte imaginativa, renúncia e sensibilidade. Portanto, é com este anseio de acirrada sensibilidade que o nome de Jackson Lago deve ser exaltado como a figura de um médico que, tributário aos sofrimentos humanos mais primários, fora capaz de ver e sentir a dor do outro, daí seu aguçado senso de imaginação política, confirmando assim a certeza medieval de ser um hospital o hotel de Deus e o médico seu mensageiro. Encarnando essa figura de mensageiro de Deus como um médico que fora votado às causas sociais e, sobretudo, empenhado em libertar o Maranhão das amarras do atraso político, nada mais oportuno que retribuir-lhe, ainda que em seu caráter póstumo, o devido mérito e reconhecimento, concedendo-lhe este título de doutor honoris causa. Ademais, por sensibilizar-se com a sua renúncia e humanidade, em nome dos pobres e desfavorecidos, por reclamar a conservação de seu legado como professor desta universidade, por clamar seu nome perante as injustiças, em meio às baixezas e às misérias políticas deste Estado, pilhado pelas inconveniências, por exaltar seus valores de homem público, devotados ao clamor republicano, e, sobretudo, por reconhecer a dívida histórica do Maranhão para com sua história, e que se exalta em nome do Dr. Jackson Kepler Lago a grandeza da concessão deste título honorífico. Por fim, se os livros declaram-se por meio dos seus títulos e os homens por meio dos seus atos, de sorte que ambos só permanecem na história quando cultuáveis, logo se chega à conclusão de que igualmente grandiosos são aqueles que reconhecem o valor das obras, bem como a nobreza dos gestos humanos. Grandes são os que se reconhecem, portanto renunciam às suas próprias vaidades. Quanto maior nos tornamos, sobretudo em ocasiões comemorativas como esta, mais livres despontamos acima e muito além das mazelas que nos assediam, acima e muito além das palavras e gestos jamais externados, acima e muito além da falta de reconhecimento aos merecidos luminares dessa cidade, que diuturnamente morrem à míngua. Aliás, não haveria um meio mais ilustrativo para encerrar estas palavras que recordar a singela pergunta do guerreiro Arjuna à deusa Krishna, no épico hindu Bhagavad Gita. Em plena batalha, Arjuna vira-se para Krishna e pergunta: como tornar-me grandioso? Como resposta, Krishna o silencia: oferta-te como um sacrifício. Nesta noite de solenidade, haveria maior sacrifício e grandeza de espírito que contrariar o silêncio hostil desta moderna selva de pedras com uma sonora e eterna salva de palmas? Muito obrigado. Ouviremos agora o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor